Boa noite, a paz do Senhor. Quero dar início falando algo ao qual o Senhor ele colocou ao meu coração. As crianças e os adolescentes, amados, eles são considerados sujeitos em condições peculiares de desenvolvimento das suas personalidades. Ou seja, é nessa fase que a personalidade das crianças e do adolescente ela está sendo desenvolvida. E é de responsabilidade de toda a sociedade e de todo, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, de responsabilidade nossa em geral, garantir os direitos fundamentais delas. No entanto, amados, essa fase, ela está sendo ameaçada por um inimigo devastador, por um inimigo terrível, que é o abuso e a exploração sexual infantil. Ou seja, nós precisamos fazer algo, porque a nossa geração infantil está correndo perigo. As crianças, elas têm um lugar especial no coração de Deus. E qualquer um que prejudique uma criança, ele está convidando para a sua vida a ira do próprio Deus sobre si mesmo. No livro de Marcos, no capítulo de número 9, versículo 42, a palavra do Senhor nos diz: "E quem fizer tropeçar um destes pequeninos, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar." Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E tem muita gente que está fazendo sim as nossas crianças tropeçarem. Está fazendo sim as nossas crianças terem a sua infância cessada, terem a sua ingenuidade cessada, destruída. Pessoas mal. A palavra do Senhor nos diz que quando levaram as crianças até Jesus, os discípulos tentaram impedir. Entretanto, Jesus lhe disse o quê? "Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus." E sabe o que eu aprendo com isso? Jesus, ele recebeu as crianças com alegria. Jesus, ele tomou as crianças em seus braços e Jesus as abençoou. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo do 13 até o 16. Então, se a Bíblia promove a bênção às crianças, então nós temos que abençoar e não que abusar delas. Aleluia. Eu sei que é um assunto horrível, eu concordo com isso, mas nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós, como liderança infantil, nós não podemos fechar os nossos olhos, porque se fecharmos os nossos olhos, o problema ele não vai deixar de existir. Então, nós temos sim que lutar, nós temos sim que fazer a nossa parte. E será que nós, como igreja, nós como cidadão, nós estamos fazendo a nossa parte por essas crianças? Como é que eu posso fazer para evitar esse tipo de atrocidade? Quais são os sinais que eu posso identificar? E são esses os assuntos que nós iremos discutir na nossa noite. No dia 18 de maio, como nós sabemos, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. É o chamado Maio Laranja. Segundo os dados divulgados pelo próprio governo federal, a cada hora cerca de 3 crianças elas são abusadas no Brasil. E 80% desses abusos, eles acontecem dentro de casa. E na grande maioria, por parentes, por pais, tios, irmãos, avós e também por amigos da família. Uma em cada 3 a 4 meninas, elas são vítimas de abuso ou de exploração sexual até os 18 anos. E os meninos também não ficam fora. Um em cada 6 a 10 meninos também serão vítimas de abuso ou exploração sexual até os 18 anos. E o que mais me choca é que são raros os casos que são denunciados aos órgãos públicos. Em abril desse ano, tinha cerca de 140 mil casos, de abril de 2020 até abril desse ano, 2021.
cerca de 140 mil casos, e que nós ficamos sabendo, porque muitos, como eu acabei de falar, não são denunciados. E assim, cerca de 70% das vezes, o autor do abuso é o próprio pai, ou seja, é um número muito alto. Então, nós precisamos realmente cuidar das nossas crianças, nós precisamos proteger essa infância. A paz do Senhor, tio Diogo. Gente, quero pedir perdão, a minha conexão tinha caído, mas vamos retornar, amém? E eu quero dizer também algo, que o abuso, amados, ela não ocorre somente nas classes menos favorecidas, não. Mas elas também são frequentes, inclusive nas classes economicamente privilegiadas. E também esses casos têm aumentado muito devido à pornografia. Ou seja, nós estamos nesse momento passando por uma pandemia. As nossas crianças, elas têm passado mais tempo em casa. Então, assim, tem sido vítimas frequentes quando os abusadores são da própria família, porque aqueles que deveriam ajudar, aqueles a qual ela deveria socorrer elas, aqueles que ela deveria confiar, são justamente aqueles que elas estão com medo, são justamente aqueles a qual elas queriam fugir. Então, nós precisamos sim fazer a nossa parte, porque esses números eles têm sido alarmantes. Nós não podemos nos calar. E nesse momento, eu já quero convidar a tia Vânia Lima, porque ela tem algo a falar conosco sobre esse tema. Amém? Deixa eu já convidar ela aqui. Aleluias. Pode agradecer o Senhor. Boa noite. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Deixe Deus te usar. Fique à vontade. Nós sabemos que isso é um assunto muito sério, né? E em casa, as crianças não estão preparadas, porque as mães muitas vezes não sabem como conversar, as mães não sabem como explicar para os filhos, né? Por vergonha, por não ter interesse muitas vezes, e acaba as crianças aprendendo da maneira mais difícil. Muita gente me questiona por que falar sobre isso na igreja. Por que um assunto tão sério desse na igreja? Em muitos lugares que eu fui, em muitas igrejas que eu fui, no término do culto, muitas tias vieram até a mim e disseram: tia, eu fui abusada. Foram bastantes tias que elas vieram: tia, eu fui abusada. Foi o meu tio, foi meu padrasto, foi um amigo. E, na maioria dos casos, a mãe não acredita. É aquele negócio, não existe aquele diálogo entre pai, mãe e filho. E acaba afastando, porque a mãe começa a achar que o filho está mentindo, o filho começa a ter vergonha, começa a se esconder. Então, na maioria dos casos, a culpa somos nós. O culpado somos nós, que não temos a consciência de conversarmos com nossos filhos, de mostrar a eles, né, como se defender. Então, é por isso que esse papel é muito importante na igreja, porque ele também está acontecendo muitas vezes dentro da igreja. Há casos e mais casos, relatos de acontecimentos dentro da igreja. E nós, como do Ministério Infantil, trabalhamos para a criança. Nós temos que saber como identificar isso, como saber ajudar aquela criança, sem ficar com medo de espantar, de envergonhar. Nós temos que saber como, nos informando, né? Para que as nossas crianças não sejam mais uma daquelas. Outra coisa muito importante é a gente saber que nas agressões, não são só as agressões, né, sexuais. Tem também, a criança fica constrangida. São 3 tipos de agressões, né? Que é a agressão, a omissão, que é quando a mãe vê, participa e não ajuda, faz que não vê. É a omissão quando a mãe, ela
começa a vender seu filho, sua filha. É omissão quando a mãe começa a desprezar, ou o pai começa a desprezar os seus filhos, né? Então, nós temos que saber, nesse caso, quando a criança está sofrendo omissão. Se a gente vê uma criança sozinha, uma criança sem amigos, uma criança que não se sente amada, ela está sendo omitida. Está tendo isso na sua casa. Então, nós, como tios, temos que saber. O outro tipo de agressão, que é a física, temos que ver, é importante também. Sabemos quando uma criança está sendo espancada, porque é uma covardia. Você saber que uma criança está sendo espancada, você não ajuda. Como saber? Ver os sintomas, a criança está agressiva, a criança ela não quer brincar. Então, nós temos que saber reconhecer. Se estamos ali lidando com crianças, nós temos que saber reconhecer. No caso da sexual, a criança, ela começa a regredir. A criança, ela começa a voltar a fazer xixi na cama. A criança, ela volta a chupar o dedo. A criança, ela muitas vezes começa a aflorar a sua sexualidade. Ela começa a falar coisas que não é da idade dela. Ela começa a se vestir de maneira diferente. Isso aí, nós temos que saber identificar. Não podemos ficar com medo, porque se a gente ficar com medo, a gente vai estar de acordo com tudo isso aí. A gente vai estar de acordo com isso aí. Vamos estar nos acostumando com isso aí. Então, nós, como tios do Ministério Infantil, seja através de visuais, seja através de músicas, né? Eu costumo, antes de eu ir falar sobre exploração sexual infantil, eu falo sobre Davi. Porque Davi, ele foi uma criança que aprendeu a se defender sozinho. Davi, ele é uma criança que tinha segredos especiais com Deus. Ele não tinha segredo com o papai, nem com a mamãe. Ele tinha segredos com Deus. Esse é o único segredo que nós temos que ter. É isso que temos que ensinar à criança. Davi era criança, se defendeu sozinha quando matou o urso, se defendeu sozinho quando matou o leão. Davi era criança, estava sozinho, né? E ele se defendeu sozinho. Então, a criança, ela tem que aprender a se defender sozinho. A gente tem que ensinar ela como ela identificar um pedófilo. A gente tem que mostrar para ela, seja com os sinais. É ótimo trabalhar com os sinais com as crianças. É o toque legal, pode tocar na cabecinha, legal, é o toque do bem. Pode tocar aqui no seu pescoço, legal, tudo bem. Pode tocar aqui nos seus seios? Não, perigo, é um sinal vermelho, não pode. Nós temos que ser claro com nossas crianças. A gente também não pode ficar maquiando. Ah, pode tocar na florzinha? Não, é vulva que se fala. Não é florzinha, não é caixinha do segredo. Não, isso não é vergonhoso. Nós não temos que ter vergonha, né? Porque se nós vamos defender as crianças, elas têm que conhecer as suas partes íntimas. Tem relatos que as crianças elas acham prazeroso. Por quê? Porque é o sexo, é prazeroso. Mas depois vem a vergonha, ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe o que está acontecendo, né? Depois vem a vergonha, depois vem o medo, depois ela começa a se achar culpada. É toda uma questão de identificação, de sabermos identificar, de sabermos como agir no momento, se aconteceu, não ficar com rodeios. Não, o inimigo, ele não está brincando de ser pedófilo. Ele não está brincando de enganar a criancinha. O inimigo, ele está indo ali direto ao ponto dele, pai, pum, e pronto, né? Mas nós temos que fazer do mesmo jeito. Nós temos que contra-atacar. Nós temos que começar a trazer esse negocinho de, na igreja não pode. Na igreja pode sim. Somos uma família. A Bíblia diz que somos o corpo de Cristo. Somos uma família. Somos uma família. Então, a família tem que ensinar, tem que ajudar. Você tem que saber como ensinar. É claro que você não vai chegar na igreja e você não vai soltar palavrões. É claro que você vai chegar na igreja e você não vai estar com algazarra. Não, você tem que saber se posicionar, falar do modo certo. Olha, crianças, menina tem vulva. A vulva
é o seu segredo. Ninguém pode tocar, ninguém pode ver. Você também não pode sair falando por aí, porque a tua parte íntima é só tua, né? É só tua. O menino, ele tem pênis. O menino não tem pipi, não tem pintinho. Não, o menino tem pênis. E é teu segredo, menino. Ninguém pode tocar. A mamãe lava, mas quando você cresce, você lava só. Presta atenção quem toca, da maneira que toca. Se é para limpar, se é para mexer, né? Todos temos seios. A menina tem seios. Pode tocar? Não, não pode. É um sinal de perigo. Se isso acontecer, grita, fala para alguém. Se a mamãe não acreditar, fala para outra pessoa, fala para a tia da igreja, fala para a vizinha, fala para a professora, fala para todo mundo, não fica calada. Isso é um segredo que você não deve manter, não deve esconder, porque é um segredo do mal, é um toque do mal. E isso, muitas crianças, quando a gente vai, elas não conhecem o pedófilo, elas conhecem o tarado. Elas não sabem o que é o pedófilo. Elas sabem quem é o tarado. Eu pergunto, vocês sabem quem é o pedófilo? Elas falam, não, não. Vocês sabem uma pessoa que mexe com a criança? Aí elas dizem, tia, é o tarado. Para você ver que é toda uma falta de saber, né? Uma falta da gente procurar, informar, para poder passar da maneira correta para a criança. Para não ficar de rodeio. Uma outra coisa também, além da vergonha que a mãe tem de falar com o filho, né? É o medo. Tem mãe que acha que se falar com o filho sobre essas coisas, a filha já vai começar a fazer o que não pode. E ao invés dela dela ajudar a criança, né? Ela está empurrando ela mais ainda. Então, nós temos que saber, como tios, não é só saber fazer o visual bonitinho para falar sobre José, para falar sobre isso, sobre... Não, é coisa importante. É muito importante. Para você ver, 80% dos casos é dentro de casa. É no lugar onde a criança tem que ser protegida. É no lugar onde a criança tem que estar resguardada, segura, com um amiguinho da mamãe, com um coleguinha do papai, muitas vezes com o papai, uma namorada que a mamãe arrumou, que infelizmente está assim, né? Nós temos que saber, antes o perigo, ele estava lá fora. O perigo estava lá fora na rua. Mas hoje não. Hoje o perigo, ele está dentro da nossa casa. Está dentro da nossa casa, está dentro da escola da criança, está muitas vezes no médico, no laboratório. Temos relatos sobre médicos que abusam de crianças. Temos que abrir o olho sobre isso também. É necessário que a mãe comece a ter um diálogo com seu filho. É necessário que ela comece a conversar, ter aquele vínculo de confiança. Uma mãe sabe quando seu filho está mentindo. Uma mãe sabe quando seu filho está falando a verdade. Então temos que ter aquele vínculo. E aí, meu filho, como é que foi na escola? Conversou com alguém? Alguém chegou perto de você? Porque quando isso começar a acontecer, vai quebrar aquela barreira da vergonha, né? Eu tenho vergonha de falar com a minha mãe, eu tenho vergonha de falar com o meu pai. E isso vai ser prevenção. Isso é muito importante, é uma prevenção. Então, a partir do momento que isso acontecer, que a gente quebrar esse tabu, tem tantas coisas feias, que se ouve músicas feias, novelas, filmes, e por que não falar sobre esse assunto? Se tem tantas coisas feias, né? E ainda tem os casos, né, que o pedófilo, ele não só abusa da criança, como ele também acaba matando a criança, para que a criança não fale. Para que a criança não possa contar para ninguém. Então, ele acaba tirando a vida da criança. É uma doença? Não sei. Não temos nenhum nome específico para isso. Isso, na realidade, é uma monstruosidade, né? É uma monstruosidade muito grande que está acontecendo com as nossas crianças. E se nós estamos aqui para ensinar a Bíblia, se nós estamos aqui para ensinar a criança o caminho certo, por que não ensinar elas a se prevenir? Ensinar ela a conhecer o inimigo, né? Costumo falar para as crianças que esse é o nosso Golias.
Esse é o nosso grande gigante, que nós estamos lutando, e esse gigante, ele não é como Golias, que estava na frente do Davi, o Davi podia ver ele. Não, esse gigante, ele está escondido. Esse gigante, ele está ali, ó, invisível, disfarçado de uma pessoa boa, disfarçado de uma pessoa que dá um docinho, disfarçado de uma pessoa que dá um presentinho, que dá um sorriso, né? Então, temos que ter isso aí na nossa mente, né? Que a tia do ministério, os tios do ministério, eu sei que é mais difícil para os tios abordar esse assunto, né? Nós, como mulheres, eu creio que temos uma abertura maior sobre isso aí, né? Mas com um jeitinho, cada um tem o seu jeitinho de ir, de falar, de mostrar, de saber identificar. Eu creio que Deus, ele dá estratégia para cada um de modo diferente, né? Ele dá estratégia para cada um de modo diferente. Então, se a tia Vânia vai até uma igreja e ela louva, e ela dança, e ela pula, e ela brinca, e ela fala do caminho de ir para o céu, por que a tia Vânia não pode ir ali? E por que a tia Vânia não pode ensinar a criança a se defender? Por que a gente não pode mostrar a ela? Notou que a criança está triste? Conversa. Conversa, conquista ela. A confiança é muito importante. A confiança é a mais importante nisso aí, né? Porque aí você conversa, notou que a criança está triste, notou que a criança está cabisbaixo, notou que a criança está envergonhada. Temos que ter esse olhar diferente para nossas crianças. Nós, que somos mães, que a maioria das tias, né, são mães, nós conhecemos. Então, vamos ter esse olhar. Outra coisa que é importante é conversar com as mães. Teve igreja que eu fui falar sobre isso, e teve algumas pessoas que ignoraram. Olha, que foi lá e falou sobre a vulva da criança. Gente, é uma parte nossa. Foi o próprio Deus que nos fez. Não foi o demônio que chegou lá e colocou. Não, foi Deus que nos fez. Agora, é claro que não podemos estar falando para todo canto, mas temos que falar sim na igreja. É lugar sim de prevenção. É lugar sim de falarmos sobre isso. Aí tiveram pessoas, uma ou duas, né, que graças a Deus foram minoria. Foram minoria, como tiveram também pastores que chegaram e falaram assim: tia, eu nunca vi um culto como esse, tão informativo, tia. Quer dizer, enquanto uma ou duas fala alguma coisa por falta de sabedoria, tem pessoas ali que tá vendo que é um informativo, é um jeito de você informar, de você levar, de você atualizar, né, de você prevenir. Então, isso é muito importante nós, como tios do Ministério Infantil. Cada um tem o seu jeitinho. Faz a casinha para falar: olha, a casinha é propriedade privada. Ninguém pode mexer nessa casinha. Da calçada para lá é público, mas da porta para dentro ninguém mexe. Se não bater na porta e você não abrir, porque é tua propriedade privada, né? Tem muito jeito de falar sobre a criança, sobre isso aí. Abriu a janelinha, olhou quem é, não pode entrar, fecha a janelinha. É assim que a casinha se defende, né? Eu sei que Deus dá estratégia a cada um de vocês. Deus nos ensina, cada um de um jeitinho diferente. E assim a gente vai fazendo o nosso papel de tias do Ministério Infantil. Quando Deus colocou isso aí, esse propósito em minha vida, eu não sabia. Eu ficava assim, Deus, é só para me brincar na igreja, contar uma historinha, como tem tias que dizem: tia, você pode vir contar uma historinha? Não, não é. O Ministério Infantil não é você contar uma historinha, não é você fazer uma dancinha. Não é. O Ministério Infantil é muito importante. É muito importante. Quando souberem, quando todo mundo souber a importância que tem um ministério infantil, um culto infantil, é muito importante. São crianças com a mente limpa, com a mente branca, que estão ali dando início à sua vida espiritual. Estão dando início à sua vida.
Então, cabe a nós, não é contar historinha, não, tia. Tira proveito daquilo ali, né? Sansão, você também pode usar Sansão nessa história, para falar que Sansão se defendeu. Teve a parte ruim? Teve. Mas eu creio que Deus dá estratégia para cada um para saber. É muito importante. Ministério infantil não é brincadeira. Ministério infantil não é um lugar que você vai lá e brinca. Não, somos importantes, pregamos, levamos a verdade de um jeito diferente, de um jeito que a criança jamais vai esquecer. A criança não esquece. Ela vai aprender que a casinha é privada. Ninguém vai mexer na casinha dela. Ela vai aprender que ela vai ser o Davi. Ela é o Davi de hoje, dos tempos atuais. Ela não vai esquecer de sair. Então, é necessário tudo isso aí, né? Porque tá difícil. É difícil você ver notícias de crianças sendo abusadas pelos pais. É difícil você ver notícias de adultos abusando de crianças e de pessoas com medo de denunciar. Pessoas com medo de falar. Né? E quer dizer, eu tenho medo, mas aquela criança merece estar ali, ela merece passar por aquilo. Ela não sabe de nada, ela merece estar passando um cara velho, abusando de bebê. É uma covardia muito grande. É uma covardia muito grande. E a pior covardia é de quem sabe e acoberta. De quem sabe e fica calado, não faz nada por aquela criança. O que é que você está fazendo da tua vida? Se tu vê uma criança necessitando de ajuda e você não ajuda, está fazendo o que da sua vida? Né? Então é muito difícil, a situação difícil, é um assunto muito delicado. Muito delicado. Mas que nós devemos introduzir na igreja. Nós devemos levar para as crianças, ensiná-las a se defenderem. Se a mamãe acha ignorante, conversa com a mamãe. Olha, mamãe, quando eu vou na igreja, eu falo logo, olha, pastor, é um assunto sério, me dê permissão. É claro, você tem que pedir permissão primeiro. Olha, eu não vou falar coisas que vai envergonhar, eu não vou contar casos que vão falar o nome. Tudo isso a gente tem que ter ética, tem que ter coerência das coisas, né? Mas eu creio que todos aceitam, sim. Porque é um assunto muito, muito sério. É muito, muito sério isso aí que está acontecendo. Que é a omissão, né? Que é quando a mãe sabe de tudo e omite. É quando a mãe vem da sua criança, vem da sua filha, como está acontecendo em muitos casos. É quando o pai faz e a mãe não acredita no seu filho. Né? Então, é muito complicado, é muito difícil, mas nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Deus nos levantou para sermos coluna. Deus nos levantou para levarmos verdade. Deus nos levantou para cuidarmos dessas crianças. Eu digo, quando eu vou ao culto, eu digo, Senhor, uma criança, Deus, que eu consegui, Deus, mudar a vida dela, para mim já vai ser algo, Senhor, muito importante através de Ti, Pai. Porque é muito difícil. É fácil você chegar para o adulto e contar para ele, olha, toma cuidado, isso e tal, mas uma criança é mais difícil. Então, tem que ser através de quê? Dos visuais, através de uma historinha que chame muita atenção deles, porque tem que chamar a atenção deles. Se não chamar a atenção, não adianta. Através de uma dancinha engraçada, né? Como a gente faz, que também tem que ter alegria nesse momento, né? Temos que saber fazer isso. É o que eu peço a Deus, que dê estratégia a cada um de vocês, que nos dê estratégia cada vez mais, que nos mostre o caminho a ser guiado, que a gente procure pesquisar onde está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo, por que aquela criança está assim, por que a criança deixou de ir para a igreja, por que a criança se afastou, por que ela está regredindo, por que ela está chupando o dedo, por que ela está fazendo xixi na cama. Tudo isso tem um X. Tudo isso tem algo por trás. Então vamos olhar para nossas crianças com outro olhar. Olhar de cuidado. Olhar de amor.
Ah, não é meu filho. Não, não é teu filho não, mas é uma criança. Conversa com as mães. É importante levar isso aí também para as mães. É muito importante também. Eu creio que na igreja, não só no culto de criança, eu creio que também deveria se abrir isso aí, né? Uma vez no mês, se conversar com as mães, se orientar. Isso é prevenção. Se prevenirmos, não acontece. Porque vão estar sabendo como se defenderem. Então, toque do bem. Ensina o toque do bem. Legal, pode tocar na minha cabecinha. Pegou na bochecha? Legal. Beijou na boca? Não. É um toque do mal. Pegou no pescoço? Tudo bem. Pegou na mão? Não. É um toque do mal. Porque ele pode pegar a mão e pode colocar ali onde não deve. Pegou no braço? É um toque do mal. É um sinal de alerta. Toma cuidado, grita. Né? Oferecer um docinho. Ah, não conta para tua mãe? Vou contar para minha mãe sim. Abre o berreiro, grita. Se estiver sozinha com ele, diz, eu não conto, eu não conto. Mas quando sair, conta. Não tenha segredos. Outra forma importante de você levar para a criança isso aí é você fazer 2 caixinhas. Você faz uma caixinha do tesouro, você faz uma caixinha bem feia. E você vai dizer para a criança que aquela caixinha, você trouxe 2 caixinhas com você. Uma, você vai abrir ali naquele momento, que é a caixinha feia do segredo. Não pode ter segredo com a mamãe, não pode ter segredo com o papai. Aí dali daquela caixinha feia, você vai ter aquela história da menininha que foi abusada do seu jeito. Aí depois que terminar tudo, você vai pegar a tua caixinha do tesouro. Uma caixinha toda bonitinha. E você vai dizer para eles o quê? Essa caixinha é o meu tesouro. Essa caixinha é o meu segredo com Deus. Você vai pegar a caixinha e vai mostrar para todos eles dentro da caixinha. Vocês estão vendo alguma coisa? Não, tia, eu não estou vendo nada. Como assim? Vocês não estão vendo nada? Não, tia, eu não estou vendo nada. Depois que você faz todo aquele suspense, você vai e diz, sabe por que vocês não estão vendo? Porque esse é o segredo do bem da tia Vânia com o papai do céu. Esse segredo, sim, você não mostra para ninguém, porque ele é teu e de Deus. Então, é uma forma de chamar a atenção da criança. Uma forma de você chamar a atenção, prender a atenção dela. E quando você prende a atenção da criança, ela vai querer saber até o final. Ela não vai tirar o olho, ela não vai ficar conversando, porque ela vai querer saber o que tem ali. Então, é o que eu peço para vocês, sabedoria, que Deus nos dê cada vez mais ousadia, porque é necessário termos ousadia para falar desse assunto. Eu agradeço desde já a minha oportunidade. Amém, Vânia. Palavra abençoada. Gostei muito que a senhora falou que nós não contamos historinha, realmente nós somos pastores de crianças. Nós estamos aqui para ensinar as crianças o caminho que leva para o céu, não estamos para contar historinha. Até porque na Bíblia não tem historinha, na Bíblia tem histórias. Tem fatos que aconteceram, narrados pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa que eu gostei muito que a senhora falou é referente que os pais não acreditam. E quando eu estava estudando um pouco mais sobre o assunto, eu achei um caso na internet que aconteceu lá em Mato Grosso, de uma menina de 10 anos que ela estava sendo abusada pelo padrasto. Não sei se alguém chegou a ver essa matéria. Isso aconteceu no ano passado, no mês de abril do ano passado. E quando ela contou para alguns vizinhos, eles aconselharam a contar para a mãe, converse com a sua mãe. E quando ela foi contar para a mãe não acreditou. E o que mais me chocou nesse caso foi que a mãe obrigou o irmão, o filho mais velho, a ajudar ela, mataram a criança, enterraram a criança ainda viva. E depois ela disse que fez isso porque ela estava denegrindo a imagem do marido dela. É quando a mãe perde o amor pelo filho e passa a ter amor por uma pessoa que não saiu de dentro dela, que não é o sangue dela. Em uma das igrejas que eu fui, eu posso contar porque eu não vou falar o nome, mas a tia autorizou, ela deu o testemunho dela. Tia, eu fui abusada pelo meu tio. Eu falei para minha mãe, a minha mãe não acreditou. Ela foi abusada dos 3 aos 9 anos. E aí, a sorte dela e do irmão dela, que ele já estava querendo abusar,
foi porque Deus tocou no coração dele, ele se converteu. Quando ele se converteu, ele foi perante a igreja, pediu perdão e contou. Quer dizer, mata um filho, como é que a mãe não vai acreditar num filho? Outra coisa que eu sempre falo para eles também, não mintam. Não mintam. Falem a verdade, porque tem uma consequência muito grande. Você dizer, alguém abusou de mim, alguém mexeu na minha vulva. Aquela pessoa vai ser presa, muitas vezes alguém vai matar ela. Então, tem que ser de verdade. Digam a verdade, não mintam. Mamãe, olha só, pegou no meu bumbum. Mamãe pegou na minha vulva. Mamãe beijou na minha boca. Conte a verdade. E o que eu peço, mães, acreditem nos seus filhos. Tenham o hábito de saber da rotina dos seus filhos. Meu filho, o que aconteceu hoje na escola? Com quem você conversou? E foi, filho. Confia no teu filho. Acredita no teu filho, porque se não se quebrar esse tabu de vergonha. Aí eu tenho vergonha de falar. Aí eu tenho vergonha. Não, não pode. Tem que ter esse negócio de vergonha e confiar no teu filho. Aí eu creio que melhora bastante. Né? Melhora bastante. Os pais têm que proteger. E assim, se Proteger. eu ensino o meu filho que ele deve sempre falar a verdade, que é uma coisa que eu sempre falo nos cultos infantis, é que muitas das vezes a gente ensina para os nossos filhos que nós não podemos mentir. Mas quando chega o cobrador lá na porta, vai lá, Um minutinho aqui, deixa eu. vai lá e fala que a mamãe está em casa. Aí assim, eu posso ensinar para o meu filho que ele não deve mentir, mas eu mesmo É tenho que verdade. meu filho a É. mentir. Então, nós temos que também ser 100% sinceros. Porque a partir do momento que eu ensino que ele não deve mentir e que eu também não faço esse tipo de coisa, então ali já cria um vínculo de É confiança. verdade. Confiança. Então fica mais fácil de eu acreditar naquilo que ele está falando, de eu investigar. Nem a tia Vânia acabou de falar que eles voltam a fazer xixi na cama. Muitas das vezes eles ficam até agressivos com os bonecos. Por exemplo, se está sendo abusado É por um homem, ele vai refletir aquela agressão naquele boneco que representa o verdade. homem. Se é uma mulher que está abusando, aí ele vai refletir aquela agressão naquela boneca. Porque antes a gente tinha esse mito que só os abusadores eram apenas homens. Só que hoje É nós verdade. vemos mães, nós vemos babás, nós vemos as pessoas que estão ali para cuidar. Então não existe mais só os homens são abusadores, as mulheres também. Nós temos, criança é desastrada, ela está com esse rosto no braço porque vive caindo, vive batendo. Mamães e papais, vamos observar melhor os nossos filhos. Não é dessa forma que Vânia. Então, sou grata ao Senhor pela tua vida. Amei cada palavra sua. Nos foi um despertamento, eu creio que todos pensam dessa forma. Que o Senhor continue lhe abençoando, continue lhe usando poderosamente. Amém? Paz do Senhor. Paz. Amém, amados. É dessa forma que a Vânia falou palavras bastante sábias aqui e que cada um de nós venha nos despertar para que juntos nós possamos realmente proteger as nossas crianças. E assim, o tema da nossa live hoje é abuso e exploração sexual. Mas, tia Michele, e qual é a diferença? O abuso, amados, ele acontece quando o homem, a mulher, ele usa a criança para satisfazer os seus desejos sexuais. E a exploração é quando o explorador, ele usa as crianças para receber ganhos, ou seja, para receber dinheiro. Hoje em dia é muito chamado de prostituição infantil. Só que não existe prostituição infantil, amados. As nossas crianças, elas não têm sabedoria ainda nessa questão sexual. Muitas das vezes elas são iludidas, elas são enganadas por pessoas de má índole, por pessoas sem caráter, que querem justamente conseguir benefícios através daquela criança. Na maioria das vezes, eles utilizam aquelas crianças a qual os pais passam por dificuldades e prometem que vão ajudar os pais, e as crianças acreditam.
A exploração não é somente o ato. Muitas das vezes ele usa as crianças para tirar fotografias, para postar nas redes sociais. O chamado, né? A chamada pornografia infantil. As crianças muitas das vezes caem em conversas que eles mostram fotos montadas, vídeos montados, e elas terminam acreditando que aquilo ali é natural. Para nós que ministramos a palavra do Senhor para os pequenos, tem uma história que eu acho muito interessante, que é a historinha da tartanina. Claro que nós temos que basear dentro da Bíblia, mas como a tia Vânia falou, nós temos que usar recursos individuais que venham a chamar a atenção das nossas crianças. E a tartanina é uma tartaruga, a qual o povo mau, ele começa a tirar fotografias dela sem o casco. E quando os amigos descobrem, aí vão contar para o adulto. E é dessa forma que nós temos que incentivar as nossas crianças. É dessa forma que nós temos que falar com elas. Sabe por quê, amados? Eu estava conversando essa tarde com a tia Aninha sobre um experimento social, perdão, sobre um experimento social. Esse experimento ele foi realizado nos Estados Unidos e os repórteres daqui acharam muito interessante e decidiram fazer aqui também no Brasil, em algumas cidades do Brasil, a qual eles iam a um parquinho, não sei se alguém chegou a ver esse experimento. O repórter ele ia a um parquinho, na maioria das vezes com um cachorro, porque o cachorro chama a atenção de crianças gostam de animais, gostam de bichinhos. E quando ele chegava nesse parquinho, primeiro procurava os pais e dizia assim, olha, quem é seu filho? Eu estou fazendo um experimento, explicava a situação para eles. E dizia assim, olha, eu vou me aproximar do seu filho. Você acredita que o seu filho ele vai embora comigo, mesmo eu sendo estranho? Mesmo você várias vezes já ter dito para ele que eles não podem sair com pessoas estranhas, que eles não podem conversar com pessoas estranhas. E para surpresa dos pais, quando o repórter ele se aproximava do filho em questão, ele usava o cachorro para distrair as crianças, começavam a brincar. E ele dizia, olha, na minha casa eu tenho vários. Vamos lá tirar foto com ele, vamos lá brincar com ele. Senão eu tenho um mini zoológico na minha casa, eu tenho coelho, eu tenho tartaruga, eu tenho macaco. E aquilo chamava a atenção das crianças. E muitas crianças davam a mão para ele e iam embora. Os pais ficavam até desacreditados, diziam assim, nossa, eu falo tanto para o meu filho que ele não deve conversar com estranho, que ele não deve sair com estranho. Mas as crianças iam. Claro que não foram todas. Umas foram pedir permissão para os pais, se podia ir para a casa dele, brincar com o animal. E outras realmente disseram que não podia sair com ele, porque ele era desconhecido, e eles conversavam e não iam. Mas o número de crianças que foram com ele foi grande. Foram muitas crianças. Então, assim, é preocupante. Os números por si só já nos falam de como os casos ele têm crescido. Também aconteceu um outro experimento onde uma criança, era um ator, ele estava sozinho na rua e chegava um homem que também era um outro ator e inventava uma história para levar essa criança para casa e fazia isso na frente de pessoas, de cidadãos normais, pessoas da sociedade. E muitas das pessoas tomavam a frente e diziam, não, é minha prima, é minha sobrinha, não está comigo, não vai com você. Porque elas percebiam que aquilo era um possível abusador. Mas outras pessoas faziam vista grossa. Simplesmente fechavam os olhos e não estavam nem aí para aquela situação. Como a tia Vânia nos falou. Ah, mas não é meu filho. Mas a gente não tem que pensar dessa forma. Porque da forma que acontece lá fora, pode acontecer dentro da minha casa. Então eu tenho que fazer a minha parte. É aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Um tio só do Ministério Infantil falando sobre esse tema não vai alcançar muitas crianças. Mas se nós, como Ministério Infantil, se nós, como igreja, nós nos unirmos, nós vamos conseguir sim fazer a nossa parte e nós vamos alcançar um grande número e nós vamos ajudar a reduzir o número de crianças abusadas, o número de crianças exploradas. Então, que o Senhor venha assim, como a tia Vânia falou, capacitar cada um de nós, nos dar estratégia para que nós possamos fazer o melhor. E eu quero, nesse momento, convidar
a tia Aninha, né? Ela vai falar também um pouco sobre o assunto, que o Senhor continue abençoando a vida dela, e eu creio que ainda vem coisas boas por aí. Então se liga tão somente, que abre o teu coração que o Senhor está falando. É um despertamento. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Boa noite, tia minha, paz do Senhor. Boa noite. Paz do Senhor. A palavra está com a senhora, deixa o Senhor livrar. Creio que... Estava gostando tanto de ouvir a tia Vânia. Amém. Eu também, mas agora nós queremos ouvir a tia Aninha. Bom, eu sou a tia Aninha, né, aqui de Maceió, Alagoas, para quem não me conhece, e nós estamos abordando esse tema sobre abuso e exploração sexual infantil. O que me chama a atenção, né, é uma das, de acordo aqui, o que eu coloquei, cada 3 crianças no Brasil é abusada sexualmente até os 18 anos de idade, sendo que a maioria dos abusos são pelos parentes. E isso é muito triste quando a gente começa a ver, né? Que é através dos parentes. São pessoas próximas, pessoas que estão ali, cuidando da criança, né? Aí isso é que dói no coração, porque seriam os protetores que não estão dando a proteção que a criança precisa. E isso que é que nós fazemos? Fechamos os olhos diante dessa urgente realidade. Para ter uma ideia do volume de abusos de 2011 ao primeiro semestre de 2019, foram registrados mais de 200 mil denúncias, mais de 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo os dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Mas não existe assim, quem foi, como é essa pessoa, não existe, né? O perfil exato do abusador, não existe. Embora a gente sabe, como a tia Vânia falou aí, né? Que é mulheres também, não é só homem, tem mulheres também. Às vezes tem babá, né? Tem uma funcionária da creche, às vezes a avó. E isso é muito triste. Como fazer essa prevenção para a criança? É cuidar dos filhos, né? É conversar com o filho, é parar um tempo para ouvir o seu filho, porque a gente, hoje, ultimamente, está correndo tanto que não está parando para ouvir os nossos filhos. E quantas crianças estão dentro de casa, muitas vezes pedindo socorro. E a gente, né, como os pais, estamos na luta da vida e não paramos para ouvir as nossas crianças. E até muitas vezes dentro da nossa igreja. Né? Crianças assim. Porque eu sei de uma história de uma menina, hoje ela já está uma mulher, mas ela me contou que ela foi violentada pelo tio dela. E toda vez que ela ia dizer à mãe dela, a mãe dela dizia que ela parasse com aquilo, que deixasse de mentira, que o tio dela era um homem direito, era um homem de responsabilidade, de vergonha, e jamais ia fazer isso com ela. Ela deixasse de fantasiar as coisas. E aquela menina cresceu com um trauma tão grande dentro dela. E ela disse, tia Aninha, isso até hoje me dói. Eu digo, porque você ainda está com a ferida. Hoje ela desde criança, ela era evangélica, e ela foi abusada por esse tio. Mas os pais não acreditavam. E eu disse a ela, você tem que ser sarada, né? Pedir a Deus para sarar essa ferida. Já passou. Faz muito tempo, faz. Porém, agora está com 20 e poucos anos, já está uma moça formada. Mas a ferida ficou. Por quê? Porque o apoio dos pais elas não tiveram. Então, os pais precisam dar atenção às crianças, ouvir mais as crianças, o que ela tem para falar. Como a tia Vânia disse, mentira não, mas fale a verdade. Então, eu tenho certeza que a criança que é abusada, ela vai se sentir acanhada de falar. E a gente tem que ter experiência para entender o que é que está se passando com aquela criança. Nós não fomos chamados como ministro do Ministério Infantil por acaso. Há um propósito de Deus nas nossas vidas. E é isso que eu acho bonito. Como eu posso cuidar também sobre a prevenção. Saiba sempre onde o seu filho vai estar, com quem ele vai, quem é a pessoa que está com ele. Esses cuidados nós temos que ter. Onde está meu filho? Com quem você está? Quem é a pessoa? Ensinar, nunca eles devem aceitar convite de estranho. E isso aconteceu comigo. Não foi pessoas estranhas, foi pessoa vizinha minha. Quando eu tinha 10 anos de idade, uma vizinha minha disse, Aninha, vamos brincar? Eu disse, vamos. Aí tinha uma casinha velha, que estavam
derrubando a casinha, e dentro do banheiro ainda estava intacto, em pé. Vamos brincar? Eu disse, vamos. Aí a gente foi brincar. Na hora que a gente foi brincar, dentro do banheiro, o irmão dela já estava dentro do banheiro me esperando. Cara, isso aconteceu comigo. E eu, na minha inocência, fui. Só que, à distância, minha mãe estava vendo tudo. E a mulher não tinha percebido, a minha vizinha não tinha percebido. E eu fui como inocente criança. Como a criança que a tia falou agora que mostrou o cachorrinho, e a criança foi. A mãe achou que não ia. Mas a criança vai. Então, vamos brincar. Eu digo, vamos, porque criança gosta de brincar. Quando eu entrei na casa, ela abriu a porta do banheiro e me empurrou. E o irmão dela estava lá. Ele disse, agora faça com ela. Faça sexo com ela. Ele disse, como? Ele era a mesma minha idade, 10 anos. Ele não tinha o pensamento da mente impura que a mulher tinha, porque ela já era de idade bem avançada, uns 20 e poucos anos. E ele disse, fazer como? Como? Se ele não conseguia ficar ereto. Ele ficou nervoso. Eu também não entendia aquilo. Nem ela entendia, nem eu entendia. E na minha mente só veio uma coisa. Jesus, me livra. Deus tinha misericórdia de mim. Aí foi quando a minha mãe gritou. Aninha, eu sei onde você está. Eu disse que a gente estava brincando. Aí me pegou e disse, não é para contar nada para sua mãe, não. Eu disse, mãe, que brincadeira mais chata que essa mulher fez comigo. Aí eu disse, um livramento de Deus. Mas quantas crianças não conseguem escapar? Se aquele menino fosse maior do que ele tinha tirado a minha pureza, a minha virgindade. Né? E por quê? Porque eu dei ouvido. A minha mãe disse, não ouça ninguém. Mas era uma vizinha. E eu achei que a minha vizinha, por ser minha vizinha, eu poderia brincar. Entendeu? A maldade do pedófilo, a maldade do ser humano, a maldade da pessoa que tem um coração maligno. É dessa forma. Ensinar a criança que nunca deve receber convite, nem dinheiro, nem comida, e nem favores estranhos, especialmente em troca de carícias. Né? Isso aí tem que ter muito cuidado. Acompanhar a criança ao médico, isso é muito importante. Também tenho outra experiência. Eu fui para o médico, minha mãe não pôde ir e mandou eu com a minha irmã. No consultório do médico, só quem podia entrar era uma. Eu já achei chato. Porque se a minha irmã ia, por que ele não deixar ela entrar? E eu entrei. E aí o doutor disse, o que é que você tem? Eu disse, olha, doutor, eu estou sentindo tanta dor de coluna. Eu já tinha 14 anos de idade. Tanta dor na minha coluna, eu estou sentindo. Ele olhou para mim, disse, tá certo, eu vou lhe consultar. Mas ele, quando, no lugar dele olhar minhas costas, a minha coluna, ele veio olhar a minha vagina. Ele tirou a minha calcinha e olhou. E eu fiquei assustada. Não tem nada a ver a coluna. Não entendi, mas fiquei. Olhei para a cara dele assim. Ele olhou, voltou, olhou minha coluna. E disse assim, venha para a semana. Eu digo, para a semana mais nunca. Nunca mais fui olhar, porque aquele médico, ele era o médico que não sabia zelar da profissão dele. Então, papai e mamãe, leve seu filho ao médico. Entre na sala com o médico. Ouça o que o médico tem a dizer, mas tenha muito cuidado de deixar seu filho só. Né? Outra coisa também sobre a prevenção. Sempre converse com seus filhos. Crie um ambiente familiar com ele. Converse com ele. Ouça o que ele tem para dizer. Conheça também os seus amigos, principalmente os maiores. Os amigos maiores. Né? Principalmente os amigos maiores. Você tente conhecê-los. Supervisione o uso da internet, que diante dessa pandemia, chegou a onda das crianças agora se envolver de uma forma que muitas vezes eu fico observando até dentro da igreja. Os pais liberam as crianças a levar celular e lá as crianças ficam jogando. Enquanto nós estamos ministrando a palavra, tem muitos pais que não têm a consciência que as crianças também precisam ser alimentadas da palavra. Enquanto os pais estão se alimentando, as crianças estão morrendo, jogando. Nisso, os pais têm que ter essa supervisão. Olhar o que os seus filhos estão olhando na internet, no TikTok, porque no TikTok é uma coisa muito, muito séria, porque lá não tem nada de censura, é tudo aberto no TikTok, né? Eles podem falar com quem quiser. No YouTube, no Instagram, no Twitter, chats. Então tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa também, orientar seus filhos a não responder e-mail de pessoas que eles não conhecem. Para que eles não respondem e-mail? Não passar também número de telefone, coisas pessoais, seu endereço, onde você mora, né? Seu nome, mandar foto, tem que ter muito cuidado com isso. São informações suas, só suas. Não é para você estar divulgando as suas informações.
Como identificar uma criança que está sofrendo abuso? O abuso deixa marcas. E a gente sabe que o abuso deixa marcas. Eu, para poder estar hoje no Ministério Infantil, eu precisei ser sarada. Eu não fui uma criança violentada. Não fui. Mas eu fui uma criança que foi abusada. Abusada como assim? Alguém tentou tirar algo que eu tinha de especial, que era a minha pureza. Mas aquilo me incomodava muito. Eu fui crescendo, crescendo. Quando eu fui entendendo, eu fui me revoltando com a pessoa. Então eu precisava ser curada. E como identificar uma criança que tem um abuso, que está sofrendo abuso? A gente tem que ter muita sabedoria. A criança fica de forma muito diferente. E os abusos deixam a marca como: analise grandes mudanças comportamentais, além de perder apetite, apatia, medo de ser tocado. Até com o abraço do pai, quando a criança é abusada, ela sente aquele receio. Ansiedade, explorações de raiva, agressividade, a criança fica. Observe hábitos fora do comum, como a criança passar tempo, ter um medo extremo de ficar sozinho. Quando ele vê a pessoa que o abusou, ele fica com aquele medo. Tem criança que dá uma tremedeira, tem criança que tem pânico. Então os pais já começam a observar. Toda vez que ele vê essa pessoa, acontece isso. Então algo está diferente nessa criança. Outra coisa também, esteja atento a possíveis traumas físicos, como surgimento de rostos pelo corpo, inchaços e qualquer alteração na região genital e anal. Isso aí tem que ter muito cuidado mesmo. Identifique se as crianças estão usando termos eróticos em suas conversas, fazendo desenhos sexuais, dando nomes diferentes às suas partes íntimas, ou se apresentar com um comportamento erotizando. Tem que prestar muita atenção. Fique atento quanto às agressões comportamentais. Por exemplo, a tia Vânia falou que volta a chupar a chupeta, né? Volta a fazer xixi. Por quê? Porque ela sofreu esse abuso. Então, o trauma, então aquele medo existe dentro da criança. Problemas de saúde emocional e física. Enfermidades sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele e outras coisas mais. Mas também nós temos a nossa proteção. Existem as leis de proteção para isso. A Constituição de 1988, em seu artigo 227, reconhece os direitos das crianças dentro dos princípios da proteção integral. O artigo 227 é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Lei número 869, de 13 de julho de 1990, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Foi neste período que essa lei deu a criação do ECA, Estudo da Criança e do Adolescente. Esse estudo da criança e do adolescente é o documento que reúne as leis eficazes que asseguram o direito e os deveres da criança e adolescente aqui no Brasil. Decreto número 4.134, de 15 de fevereiro de 2002. Número 3.597, de setembro de... Voltando. Número de 3.597, de 12 de setembro de 2000. Respectivamente, que trabalham com prevenção e eliminação do trabalho infantil. Isso também é uma forma de abuso. A lei número 13.811/2019, de 2000,
de 12 de março de 2019, proibição ao casamento antes dos 16 anos. Olha só. Mas existe também os canais de denúncia. O governo federal disponibiliza diversos canais para atendimento às vítimas do abuso infantil e também para denúncias. A primeira, via telefone, Disque 100, via site, ouvidoria.mdgdh.gov.br, via aplicativo Direitos Humanos Brasil, esse você pode baixar pelo Play Store, via WhatsApp, DDD 61 99656 5008, via Telegram, Direitos Humanos Brasil Bot. São canais de denúncia. Agora, qual o nosso papel como igreja e como ministério infantil? A distribuição de cartilhas. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Governo Federal atualizou a cartilha com informações sobre o abuso sexual. Nela consta informações como os conceitos de abusos, exploração sexual da criança e do adolescente, mitos e verdades sobre esses crimes e métodos do agressor e o perfil da vítima. Fazer reunião com os pais, alertando sobre o assunto, porque existem muitas igrejas que ainda não fez essa reunião com os pais, alertando sobre esse assunto. Conversar com as crianças sobre o assunto e orientá-las, o que pode ser tocado nela e o que não pode ser tocado, como a tia Vânia abordou quando ela deu a palavra. Se nós, como igreja, como tias do Ministério Infantil, descobrimos o abuso em uma criança, o que nós devemos fazer? Denunciar. É o que nós devemos fazer. Denunciar o opressor. Mas cuidar da criança que sofreu o abuso. Como? Espiritualmente e emocionalmente. Nós devemos cuidar daquela criança. E eu tenho certeza que Deus vai nos dirigir como cuidar daquela criança. Como falar com aquela criança. Como chegar até aquela criança. Nós não podemos falar para a criança, querer saber como foi o abuso. Não, isso não. A gente vai orientar aquela criança como ela deve agir. E eu tenho certeza que Deus vai nos orientar como falar com a criança e ao coração daquela criança. Deus sempre prepara o professor certo para a criança certa, porque ele sabe, ele tem propósito. Eu quero agradecer a minha participação. Mas foi muito boa a palavra que a Tianinha nos trouxe. Ela falou sobre as leis que protegem, né, os decretos, os artigos, falou sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, falou também sobre o canal do Disque 100, que é o canal de denúncia, e também falou os demais canais. Esses canais, para qual nós podemos denunciar o término da live, eu vou estar disponibilizando na página, no feed lá, certo? Da UNIA, para que sejam nossos aliados. Então, amados, o abuso e a exploração sexual infantil, ela pode trazer graves consequências na vida de um adulto, quando nós já se tornamos adultos. A Tianinha falou que ela precisou se recuperar, que até acho que foi Tia Aline, se eu não me engano, que ela foi curada para curar. E realmente é dessa forma. Muitas das vezes nós passamos por situações a qual lá na frente o Senhor vai nos usar para falar com outras pessoas através daquilo que nós passamos. Mas para chegar até lá, nós precisamos realmente ser curados. E para a honra e glória do Senhor, que hoje está curado, está sarado, está aí pronta para ajudar as outras crianças. Eu estava analisando, amados, e os pesquisadores, eles alegam que o abuso sexual infantil ele é um facilitador para o aparecimento de psicopatologias. Ou seja, muitas das vezes, o adulto cresce e ele se torna um psicopata por conta de um abuso que ele sofreu na infância.
Então, assim, é um trabalho longo, é um trabalho árduo, e nós precisamos sim estar para apoiar, como a Tiane falou. Não importa o que aconteceu, nós não precisamos entrar em detalhes, mas nós, como corpo de Cristo, nós temos que apoiar, nós temos que dar a mão, porque os efeitos na vida são efeitos que, infelizmente, muitos duram para a vida toda. Pessoas que foram abusadas na infância, pessoas que foram exploradas na infância, elas podem manifestar de várias maneiras, certo? Isso pode acontecer em qualquer idade da vida. Muitas das vezes elas são abusadas quando crianças, mas não têm noção que aquela situação foi um abuso. Então, quando elas vêm entender, é que acontece a revolta. E essas pessoas, geralmente, elas manifestam problemas psicológicos. Automutilação, muitos deles se automutilam. Outros têm problemas de resiliência e de auto-perdão. Ou seja, eles não conseguem superar aquela situação, eles se sentem culpados, eles não conseguem se perdoar, eles têm baixíssimos níveis de esperança. Muitos não conseguem ter um relacionamento. E a Aninha falou aqui que muitos não aceitam abraços nem do próprio pai. E muitas das vezes a situação é tão séria que as pessoas passam o resto da vida sozinhas, porque não conseguem ter um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo. Ele também traz deturpações na imagem do indivíduo. Ou seja, a pessoa começa a se ver de maneira que não existe, começa a ver coisas que não acontecem, porque ele tem o sentimento de culpa. Muitas das vezes é um transtorno alimentar, como a bulimia, como a anorexia. Eles precisam fazer tratamentos com psicólogo, com psiquiatra, à base de remédios. Então, assim, amados, os sintomas de estresse pós-traumático também são muito grandes. Eu posso passar pelo mesmo problema que uma pessoa que foi abusada. Só que aquela pessoa, como ela já tem um trauma, ela vai desenvolver um nível de estresse muito mais alto. Ela vai ter o seu psicológico muito mais abalado. Então, assim, exatamente, Tia Nelly, ficam com um bloqueio dentro de si. Então, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós temos a obrigação de sermos voz para essas crianças. Nós temos o dever e a obrigação de cuidar delas. A nossa obrigação é a gente receber aqueles que sofreram esse abuso, é receber esses que carregam consigo as consequências até os dias de hoje. Cada um de nós, amados, como embaixadores de Cristo aqui na Terra, e que temos a fé sincera, que nós professamos a fé sincera, nós temos a responsabilidade de cuidar das crianças, dos órfãos e das viúvas. Porque é isso que as palavras nos ensinam. E o nosso papel é protegê-la. Porque na palavra do próprio Jesus, ele nos diz que o reino dos céus pertence aos pequeninos. E as crianças, elas não são apenas o futuro, os adultos do futuro. Elas não são o futuro da igreja. São seres humanos inteiros, são seres humanos completos. Foram criados por Deus com um propósito e elas são muito valiosas para Deus. E a gente não pode menosprezá-las, a gente não pode se calar. Jesus ele deixa bem claro na palavra dele, quando ele disse que a gente tem que ter cuidado e não desprezar os pequeninos. Nós temos que ter cuidado e não fazer cair nenhum desses pequeninos. Então, assim, nós temos uma responsabilidade imensa na palavra do Senhor. E eu fico muito triste, porque a maioria dos casos, o abusador, o explorador, ele não recebe a punição cabível. E não recebe porque as denúncias não acontecem. Então, eu quero te dizer nessa noite que se você perceber algum sinal de abuso, denuncie. Se você perceber algum sinal de exploração, denuncie. Estejam atentos aos sinais que possam estar ocorrendo. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que manter as nossas crianças longe de qualquer situação problemática. Como a Tianinha já falou, as denúncias elas podem ser feitas pelo Disque 100, mas ela também pode ser feita pelo site do Ministério da Mulher e da Criança e dos Direitos Humanos, ou pelo aplicativo dos Direitos Humanos Brasil. Isso mesmo, Tianinha, é aqueles que mexer com um desses pequeninos. Nós, como igreja,
nós podemos desempenhar um papel verdadeiro de amar ao próximo e de salvar o futuro de muitas crianças. Então, não deixe de compartilhar essa obra. Não deixe de prestar atenção nos sinais. Não deixe de ajudar. Não deixe de observar. E, principalmente, não se cale. Não feche os teus olhos, não feche a tua boca. Porque se nós nos calarmos, se nós nos prostrarmos, esse número absurdo, ele vai continuar a crescer. Ele vai continuar aumentando. E assim, eu estava vendo alguns casos e a situação é mais triste do que a gente pensa. Em uma rodovia, 2 crianças foram encontradas. Prostituição infantil. Não, exploração sexual infantil. Porque crianças de 8, crianças de 10 anos não têm noção do que é se prostituir. Elas foram aliciadas com ilusões, com falsas promessas. E quando a equipe abordou essas 2 crianças, elas disseram, não, a gente está aqui vendendo balas. Mas cadê as balas que não estavam com elas? E a vestimenta que elas estavam? Propícia à prostituição. Amados, os sinais estão aí. Muitas das vezes nós não enxergamos, porque nós estamos... O abuso e a exploração sexual infantil, ela pode trazer graves consequências na vida de um adulto, quando nós já se tornamos adultos. A Dianinha falou que ela precisou se recuperar, que até acho que foi que a Aline, se eu não me engano, que ela foi curada para curar. E realmente é dessa forma. Muitas das vezes nós passamos por situações a qual lá na frente o Senhor vai nos usar para falar com outras pessoas através daquilo que nós passamos. Mas para chegar até lá, nós precisamos realmente ser curados. E para a honra e glória do Senhor, que hoje está curado, está sarado, está aí pronta para ajudar as outras crianças. Eu estava analisando, amados, e os pesquisadores, eles alegam que o abuso sexual infantil ele é um facilitador para o aparecimento de psicopatologias. Ou seja, muitas das vezes, o adulto cresce e ele se torna um psicopata por conta de um abuso que ele sofreu na infância. Então, assim, é um trabalho longo, é um trabalho árduo, e nós precisamos, sim, estar para apoiar, como a Tianinha falou. Não importa o que aconteceu, nós não precisamos entrar em detalhes, mas nós, como corpo de Cristo, nós temos que apoiar, nós temos que dar a mão, porque os efeitos na vida são efeitos que, infelizmente, muitos duram para a vida toda. Pessoas que foram abusadas na infância, pessoas que foram exploradas na infância, elas podem manifestar de várias maneiras, certo? Isso pode acontecer em qualquer idade da vida. Muitas das vezes elas são abusadas quando crianças, mas não têm noção que aquela situação foi um abuso. Então, quando elas vêm entender, é que acontece a revolta. E essas pessoas, geralmente, elas manifestam problemas psicológicos. Automutilação. Muitos deles se automutilam. Outros têm problemas de resiliência e de auto-perdão. Ou seja, eles não conseguem superar aquela situação, eles se sentem culpados, eles não conseguem se perdoar. Eles têm baixíssimos níveis de esperança. Muitos não conseguem ter um relacionamento. E a Aninha falou aqui que muitos não aceitam abraços nem do próprio pai. E muitas das vezes a situação é tão séria que as pessoas passam o resto da vida sozinhas, porque não conseguem ter um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo. Ele também traz deturpações na imagem do indivíduo. Ou seja, a pessoa começa a se ver de maneira que não existe, começa a ver coisas que não acontecem, porque ele tem o sentimento de culpa. Muitas das vezes é um transtorno alimentar, como a bulimia, como a anorexia. Eles precisam fazer tratamentos com psicólogo, com psiquiatra, à base de remédios. Então, assim, amados, os sintomas de estresse pós-traumático também são muito grandes. Eu posso passar pelo mesmo problema que uma pessoa que foi abusada. Só que aquela pessoa, como ela já tem um trauma, ela vai desenvolver um nível de estresse muito mais alto. Ela vai ter o seu psicológico muito mais abalado.
Então, assim, exatamente, Tia Nelly, ficam com um bloqueio dentro de si. Então, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós temos a obrigação de sermos voz para essas crianças. Nós temos o dever e a obrigação de cuidar delas. A nossa obrigação é a gente receber aqueles que sofreram esse abuso, é receber esses que carregam consigo as consequências até os dias de hoje. Cada um de nós, amados, como embaixadores de Cristo aqui na Terra, e que temos a fé sincera, que nós professamos a fé sincera, nós temos a responsabilidade de cuidar das crianças, dos órfãos e das viúvas. Porque é isso que as palavras nos ensinam. E o nosso papel é protegê-la. Porque na palavra do próprio Jesus, ele nos diz que o reino dos céus pertence aos pequeninos. E as crianças, elas não são apenas o futuro, os adultos do futuro. Elas não são o futuro da igreja. São seres humanos inteiros, são seres humanos completos. Foram criados por Deus com um propósito e elas são muito valiosas para Deus. E a gente não pode menosprezá-las, a gente não pode se calar. Jesus ele deixa bem claro na palavra dele, quando ele disse que a gente tem que ter cuidado e não desprezar os pequeninos. Nós temos que ter cuidado e não fazer cair nenhum desses pequeninos. Então, assim, nós temos uma responsabilidade imensa na palavra do Senhor. E eu fico muito triste, porque a maioria dos casos, o abusador, o explorador, ele não recebe a punição cabível. E não recebe porque as denúncias não acontecem. Então, eu quero te dizer nessa noite que se você perceber algum sinal de abuso, denuncie. Se você perceber algum sinal de exploração, denuncie. Estejam atentos aos sinais que possam estar ocorrendo. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que manter as nossas crianças longe de qualquer situação problemática. Como a Tianinha já falou, as denúncias elas podem ser feitas pelo Disque 100, mas ela também pode ser feita pelo site do Ministério da Mulher e da Criança e dos Direitos Humanos, ou pelo aplicativo dos Direitos Humanos Brasil. Isso mesmo, Tianinha, daqueles que mexer com um desses pequeninos. Nós, como igreja, nós podemos desempenhar um papel verdadeiro de amar ao próximo e de salvar o futuro de muitas crianças. Então, não deixe de compartilhar essa obra. Não deixe de prestar atenção nos sinais. Não deixe de ajudar. Não deixe de observar. E, principalmente, não se cale. Não feche os teus olhos. Não feche a tua boca. Porque se nós nos calarmos, se nós nos prostrarmos, esse número absurdo, ele vai continuar a crescer. Ele vai continuar aumentando. E assim, eu estava vendo alguns casos e a situação é mais triste do que a gente pensa. Em uma rodovia, 2 crianças foram encontradas. Prostituição infantil. Não, exploração sexual infantil. Porque crianças de 8, crianças de 10 anos não têm noção do que é se prostituir. Elas foram aliciadas com ilusões, com falsas promessas. E quando o Repai Equipe abordou essas 2 crianças, elas disseram, não, a gente está aqui vendendo balas. Mas cadê as balas que não estavam com elas? E a vestimenta que elas estavam? Propícia à prostituição. Tomados, os sinais estão aí. Muitas das vezes nós não enxergamos porque nós estamos cegos espiritualmente. Muitas vezes nós não queremos enxergar. Então, vamos fazer a nossa parte. Não é fácil. Devemos, sim, prevenir. Mas se a situação acontecer e nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Mas, principalmente, vamos denunciar. Porque quanto mais nós abafarmos esses casos, quanto mais nós escondermos, mais crianças serão vítimas e mais abusadores estarão aí soltos para fazer isso com outras crianças. Então, nós não podemos nos calar verdadeiramente. Como eu falei no início, é um assunto horrível, sim.
É um assunto muito triste, é uma triste realidade a qual nós estamos vivendo. Mas se a gente fechar os olhos, se a gente deixar de falar, os problemas vão continuar. O abuso vai continuar existindo, a exploração vai continuar existindo. Então, se nós queremos realmente dar um basta nisso, vamos fazer a nossa